Pessoal, tudo bem? Vamos mais uma conversa com você, mais uma exposição de dicas para que você possa melhorar ainda mais o seu nível de excelência, onde quer que você esteja atuando. Hoje eu gostaria de falar sobre conflitos em ambientes de trabalho. A gente vai dar algumas dicas para evitar, para prevenir, e outras dicas também para mediar o conflito quando ele já está se instalando ou já está instalado, tá bom? Vamos começar com uma dica muito importante que ela às vezes é passada para a gente de uma forma que leva a gente a acreditar num fato que não é realidade. Então, nós precisamos de tomar muito cuidado, porque o primeiro conceito que a gente quer passar para vocês é o seguinte: no trabalho, costumam dizer, todo lugar de trabalho é uma família, todo lugar de trabalho é uma ação entre amigos. Pode ser, mas na maioria das vezes, ou em grande parte, a gente vai encontrar um ambiente de trabalho que não é permeado só pela amizade, pelo ambiente familiar. Então, no trabalho, você pode até ser amigo do seu colega, isso é espetacular, mas se não acontecer por causa de afinidades ou de outras questões, é importante ter uma visão de que o respeito resolve isso. Como assim? Respeito é a forma que você deve lidar com todos aqueles no seu ambiente de trabalho. É preferível que você tenha excesso de zelo, excesso de cerimônia, excesso de cuidados, do que não ter cuidado nenhum, porque o nível emocional e a capacidade das pessoas se ofenderem, ela é individual. Então, às vezes, aquela brincadeira, aquela informalidade pode ofender alguém. Então, usando o respeito, mesmo que você não esteja num lugar onde você sinta que todos são realmente seus amigos, a gente consegue ter um ambiente de trabalho saudável. Então, no trabalho, se a gente não puder ser amigo daquele colega, pelo menos a gente tem que ter respeito no ambiente de trabalho, ter cuidado para que a gente possa manter o ambiente de trabalho do ponto de vista de convívio o mais agradável possível. Outra questão em relação a conflitos é o seguinte: o autocontrole é fundamental. É muito importante que você tenha autocontrole emocional. Não fazer aquilo que a emoção manda você fazer. Então, colocar as questões relacionadas à emoção guiadas pelo seu cérebro, pela sua razão, para que você tenha autocontrole. Ou seja, tirar tudo aquilo do coração e levar para o cérebro. Ter calma, ter tranquilidade, deixar a emoção baixar para fazer um contato, para ter uma reação, para que você possa evitar um movimento movido pela emoção que depois você ache que poderia ter sido feito diferente ou que as consequências não foram aquelas que você esperava. Outra regra muito básica e muito simples e que a gente esquece, mas que é bom lembrar, é que tem só 2 tipos de problemas. Sabia disso? Só 2 tipos de problema. Quais são os 2 tipos de problemas que existem? Só esses 2 tipos. O primeiro tipo de problema é aquele problema que tem solução. Não importa qual o problema, ele tem solução. Então, você não precisa de se preocupar. Vê bem que esse nome já demonstra uma definição do que significa preocupar. Antes, ocupar, ou seja, se ocupar antes da hora. Se ocupar no momento em que você não consegue resolver. Então, preocupar. Você tem uma questão que aconteceu numa sexta-feira e você passa o final de semana inteiro preocupado. Ou seja, preocupado com aquele problema que você vai só resolvê-lo na segunda. É lógico que você pode pensar sobre o problema, você pode refletir, mas ficar desgastado emocionalmente aquelas 48 horas no final de semana não vão ajudar em nada na segunda-feira quando você tiver que resolver o problema. Então, o primeiro tipo de problema é aquele que tem solução, razão pela qual não há que se preocupar, porque ele tem solução. Não há que se preocupar dele, há que se ocupar dele racionalmente, buscando solução, mas não um desgaste emocional, porque ele tem solução. E qual é o outro tipo de problema? O outro tipo de problema é aquele que não tem solução. Ou seja, se não tem solução, ele já está solucionado. Portanto, se não tem solução por si só, ele já está solucionado. Portanto, você não deve gastar a sua energia vital em algo que já está resolvido. Ou seja, ele não tem solução. Não adianta, por exemplo, batemos um carro. Esse carro já está amassado, não há nada que você faça que vá desamassar esse carro, a não ser levá-lo para uma oficina. Então não adianta se desgastar, não adianta brigar, não adianta perder o dia, porque ele já foi amassado. Não tem solução.
A solução é uma lanternagem em oficina e, evidentemente, será um prejuízo. Então, se você compreender isso, seu desgaste emocional será muito menor, porque esse é o segundo tipo de problema, o problema que não tem solução. Portanto, não há que se preocupar, porque ele não tendo solução, ele é um problema que você tem que lidar com os danos, tem que reduzir os danos daquele problema, porque ele não poderá ser resolvido. Saindo da definição de problemas, nós vamos para um campo, vamos dizer assim, filosófico geral, que a gente usa 4 figuras de linguagem para que as pessoas possam perceber como é importante nos alertarmos para essas questões que vão evitar uma abertura de conflito. Vamos lá? As 4 coisas que não voltam atrás. Uma pedra atirada, quando ela sai da sua mão, essa pedra atirada não pode ser retida, ela não volta atrás. Se ela for fazer algum estrago, o estrago será feito porque a pedra já foi atirada. A mesma coisa com a palavra dita ou escrita, principalmente a palavra escrita. Hoje os grupos usam muito o WhatsApp e isso fica escrito ali definitivamente para que as pessoas possam, inclusive, printar e terem a revisão daquela agressão, gerando um ressentimento permanente. Essa palavra dita ou escrita, ela provoca, às vezes, uma reação emocional que, mesmo que a gente tente reparar, ela não consegue ser reparada totalmente. Então, muito cuidado com a palavra dita e, mais ainda, com a palavra escrita. Uma técnica muito interessante é o seguinte: se você não pode publicar aquilo que está escrevendo no WhatsApp, numa primeira página de jornal ou numa primeira página de internet, ou colocar em suas redes sociais em letras garrafais, não escreva. Eu escrevi rapidamente, depois eu apaguei, só que a pessoa já pode ter lido e, mais ainda, pode ter printado. Então, muito cuidado com a palavra dita ou escrita. Outra questão importante é a ocasião perdida. Não perca ocasiões de fazer o bem, de fazer algum elogio, de fazer a pessoa se sentir bem, de reconhecer um trabalho bem feito. Eu percebi que aquele trabalho foi bem feito, mas eu preferi não falar nada porque eu fiquei tímido, achei que ia incomodar. Não, faça o registro daquilo, porque essas ocasiões perdidas, quando elas são somadas, elas criam um ambiente de coesão na equipe. Gente, o fator de maior valor na nossa vida é o tempo, não é o dinheiro, não são os bens materiais, é o tempo. O tempo que passou, ele não volta mais. O tempo da sua juventude, o tempo que você troca com uma atividade que às vezes não foi positiva, ele não volta mais. Então, lembrar que o tempo, também no ambiente de trabalho, também no local onde você está com as pessoas, ele tem que ser bem utilizado e ele precisa de ser planejado para que você não perca tempo. Então, essas reflexões aí, mais de um caráter filosófico, nos ajudam a compreender a nossa atitude no ambiente de trabalho para evitar conflitos. Sugiro que você escreva isso e de vez em quando dê uma lida e faça uma reflexão sobre esses 4 pontos. Também, no aspecto de prevenir conflitos, eu vou sugerir um livro muito interessante, A Comunicação Não Violenta. Esse livro é um livrinho fininho, fácil de ler, mas ele tem dicas espetaculares, porque às vezes a gente faz uma agressão durante uma comunicação, fecha um ambiente emocional de um colega de trabalho e a gente nem percebe. Então, esse livro ele foi muito útil para mim, é muito útil para todos que leem, porque você começa a trabalhar, inclusive, palavras que são palavras positivas no lugar de palavras negativas. A palavra não, ela é uma palavra muito pesada. Você pode se negar a fazer alguma coisa sem usar a palavra não. Então, ela deve ser muito cuidadosamente evitada, principalmente na nossa cultura, ela não é bem aceita e ela fecha canais de comunicação. Enfim, é um livro espetacular para quem quer trabalhar para evitar conflitos e se comunicar melhor. É um livro espetacular que eu sugiro que você pegue aí para ler. Ele está disponível, inclusive, gratuitamente na internet. Como nós estamos falando de conflito, eu vou falar de um hábito que é comum entre as pessoas e que é extremamente sensível, porque costuma destruir o ambiente de trabalho e destruir, às vezes, a convivência social, que é a fofoca, né? Falar mal das pessoas. Então, nós temos algumas reflexões muito importantes sobre esse hábito de falar mal das pessoas,
que deve ser evitado porque ele provoca uma corrosão na confiança, na solidariedade, no ambiente coletivo, e isso vai criando todas as condições para conflitos que vão acontecer depois de uma sensibilização por causa desse hábito de falar mal das pessoas, principalmente quando as pessoas não estão presentes. Aliás, geralmente a fofoca é dessa forma. Vamos lá? Existem os 3 filtros de Sócrates que são definidos para que você possa utilizá-los antes de passar à frente uma informação, de passar à frente alguma fofoca. Antes de repetir essa fofoca, aplique as 3 provas do filtro de Sócrates. Vamos lá? Vamos ver todas elas aqui e comentar rapidamente. Primeiro filtro de Sócrates. O fato é verdade? A primeira pergunta é o seguinte: estou ouvindo alguma coisa de alguém. Eu tenho que me certificar se aquilo é verdade. Hoje, então, com as fake news, a gente vê uma quantidade enorme de informações que não são verdadeiras circulando. Então, primeiro, já verificou se aquela notícia é verdade? Aquilo é verdadeiro em relação à pessoa? Você vai se surpreender que a maioria das vezes não é bem assim, não é uma informação totalmente isenta, ou seja, você iria cair numa armadilha passando à frente uma informação que não é verdade, causando um grande dano à pessoa que é objeto daquela informação. O segundo filtro, ele tem uma importância prática muito grande. O fato é positivo, ou seja, aquilo que você vai falar sobre uma pessoa é positivo ou é negativo? Essa pergunta é muito fácil de perceber. Vou falar, estou ouvindo uma história de alguém. Aquele fato é positivo ou é negativo? Isso fica muito claro. Se o fato é positivo, ele tem uma utilidade, ele tem uma importância. Se ele é negativo, na maior parte das vezes, ele só vai provocar a destruição da confiança, da relação das pessoas, sem nenhum ganho, inclusive para quem repassou aquele fato. O terceiro filtro é o seguinte: o fato é útil, ou seja, muito parecido com o positivo. Ele é um fato que vai melhorar alguma coisa? Ele vai melhorar a vida da pessoa? Ele vai melhorar o ambiente de trabalho? Ele vai provocar uma melhoria de confiança entre as pessoas da sua equipe? Esse fato é útil para isso? Então, perguntar, primeiro, é verdadeiro? Segundo, o fato é positivo? Terceiro, esse fato é útil? E aí eu não sei se você percebeu, mas a gente definiu uma fofoca, né? A fofoca comum. Você não sabe se aquele fato é verdadeiro, ele não é um fato positivo e não vai provocar nenhum ganho de nenhuma espécie. Olha o estrago que é a definição de uma fofoca. Por isso é que a gente pode ficar longe dela, porque ela não vai trazer nada de positivo, ela não vai ser útil para nada e ela pode ainda não ser verdade, porque nós não testemunhamos aquilo, porque nós não testemunhamos aquele fato pessoalmente, nós estamos ouvindo aquele fato. Então, esse é o perigo da fofoca comum. Agora, nós temos outro tipo de fofoca, muito importante e muito positivo. Quer ver? É a fofoca reversa, que é o contrário da fofoca comum. A fofoca reversa é falar bem das pessoas na frente dessa pessoa e diante dos colegas de trabalho. Falar bem. Olha, o Rodolfo, que é nosso diretor aqui, fez uma edição, gente, maravilhosa dessa aula. Eu queria passar para vocês, eu fiquei muito feliz, ele fez tudo bacana, usando a melhor técnica, com a maior boa vontade, me atendeu com muito carinho, ele está de parabéns. Olha que coisa bacana, né? Rodolfo está aqui ouvindo, eu tenho certeza que ele ficou até feliz, né? Porque isso causa um bem-estar enorme na gente. Não perca essa oportunidade. Lembra lá de não perder a oportunidade de elogiar alguém e elogiar em público. Nada de elogiar a pessoa, você pode até elogiar a pessoa no particular, mas é legal mesmo que você faça um elogio em público. Então essa é a fofoca reversa, é o contrário da fofoca comum. A fofoca reversa é sempre verdade, é sempre positiva e vai ser útil para a coesão do grupo. Bacana, né? Um ato simples, você vai substituir aquela fofoca comum de falar mal das pessoas. Encerre isso. Isso não leva você a lugar nenhum, nem na família, nem no trabalho, nem na sociedade. Você vai fazer só a reprodução de informações que vão fazer as pessoas se sentir bem e que podem ser úteis e que são baseadas na verdade. Bom, depois dessas ações todas de prevenção, mesmo assim nós vamos ter, às vezes, uma situação onde o conflito vai aparecer.
E nós podemos definir aqui dois tipos básicos de conflitos. O conflito simples e desigual e o conflito complexo e perfeito. Complexo ou perfeito, simples e desigual. Como é que são esses conflitos? Vamos explicar eles agora. O conflito simples e desigual é quando um dos lados tem razão, por isso que ele é chamado de desigual. E é um conflito simples porque ele é fácil de resolver. Nós temos dois lados em conflito, a gente descobre logo que um lado ele está com a razão e o outro não tem razão nenhuma. Ele é um conflito simples, desigual e muito fácil de ser resolvido. Com pouca argumentação você mostra o lado que tem razão e aí nós vamos trabalhar para poder eliminar esse conflito. Agora, tem um conflito que é um conflito muito mais difícil de ser resolvido, que é o conflito complexo perfeito, quando os dois lados estão com a razão ou quando você não consegue definir quem está com a razão. Então, nós temos um conflito instalado, onde os dois lados têm 100% de razão, ou você não consegue definir aquele lado que tem razão. Nesse caso, a gente tem uma fórmula que é uma fórmula muito sólida para trabalhar esse conflito. Vamos lá? Na mediação desses conflitos, buscar sempre o ponto de equilíbrio. O que é isso? É buscar um ponto de aceitação dos dois lados. Um cede um pouco, o outro cede um pouquinho também, e a gente chega no momento em que um fala assim, olha, para mim tá bom dessa forma, o outro também fala, para mim tá bom dessa forma. Essas mediações, elas são fundamentais para estabelecer o fim de conflitos complexos. Você vê isso entre as nações, você vê isso entre governos, você vê isso na área política, quando dois blocos de ideias diferentes começam a conversar para achar um ponto de equilíbrio, estabelecer um tratado, estabelecer uma nova norma, estabelecer uma nova relação interna de procedimentos no ambiente de trabalho. Enfim, esses conflitos complexos são trabalhados de forma que você possa achar um ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio encerra o conflito complexo. Não adianta brigar, não adianta gritar, não adianta forçar, porque tudo isso provoca uma intensificação do conflito ou provoca um ressentimento enorme que vai ser extremamente corrosivo daquele ponto em diante. Então, é muito importante trabalhar incansavelmente na mediação para que se ache um ponto de equilíbrio. Isso é feito com muito diálogo, com a cooperação coletiva e com a corresponsabilidade, ou seja, as pessoas percebendo que há uma responsabilidade e que pode ser dividida com aquele outro lado para que a gente chegue a um ponto de equilíbrio e encerre o conflito. Bom, regras básicas de prevenção de conflitos e regras básicas de resolução de conflitos quando eles são instalados. E aí eu queria alertar você uma figura que é muito comum em equipes, que a gente chama, brincando, de dementador de ideias. O que é o dementador de ideias? É aquela pessoa que todas as vezes que alguém tem uma ideia brilhante, que todas as vezes que a pessoa está empolgada com alguma coisa, ela tenta fazer com que essa pessoa não prossiga. Ela tenta dizer que aquilo não vai dar certo, ela joga energia negativa, ela está sempre fazendo comentários ruins. Essa pessoa é extremamente prejudicial para o ambiente de trabalho. Então, a gente tem que treinar as equipes para que as equipes possam aceitar ideias, possam aceitar propostas, possam estudar com calma as propostas, porque na maioria das vezes, daquelas propostas que inicialmente a gente achou que não ia dar certo, muitas ideias importantes são estabelecidas. Aliás, a evolução da humanidade está cheia de ideias que no início não eram acreditadas e que depois fizeram grandes mudanças e melhorias para a humanidade. Então, evitar o dementador de ideias e, mais ainda, não ser um dementador de ideias, não ser uma pessoa que negativa e que acredita que nada vai dar certo, porque muita coisa com o apoio de todos pode, depois de um tempo, dar grandes resultados, quando no início não se acreditava que aqueles resultados eram possíveis. Bom, e aí, chegando ao fim, eu queria deixar uma reflexão que eu acredito que seja sensacional e que fica a pergunta para você, se você quer ser um tipo de pessoa de um jeito ou de outro, que é o seguinte: algumas pessoas levam felicidade e alegria onde quer que elas estejam, e outras levam felicidade e alegria onde nunca vão. Essa é uma frase de Oscar Wilde, escritor inglês, que define bem a
classificação de pessoas que, ao chegar, todo mundo fica feliz e pessoas que, quando não estão presentes, todo mundo fica feliz. A pergunta é, que tipo de pessoa nós queremos ser? Aquela que leva a felicidade em todos os locais de trabalho ou aquela que leva a felicidade quando ela falta o trabalho? É isso aí, gente. Fica para você os nossos contatos para que a gente possa manter o nosso diálogo. Até uma próxima parada aqui na Exesp com mais informações importantes para você. É isso aí, obrigado e até a próxima.